O clima no Rio de Janeiro está esquentando e não é só por causa do calor. O torcedor do Vasco da Gama já começa a sentir aquele friozinho na barriga com a movimentação intensa do clube no mercado da bola. Depois de um início de janela mais discreto, finalmente o Cruz Maltino resolveu acelerar e já está trazendo nomes de peso para reforçar o elenco. E a grande notícia das últimas horas é a chegada do ponta colombiano Andrés Gomes, um jogador jovem, veloz e que promete entregar exatamente o que a torcida vem pedindo: intensidade, habilidade e gol. O desembarque aconteceu na noite da última quinta-feira, com o voo chegando ao Rio de Janeiro por volta das 7h30 da noite. Mas foi apenas depois das 9 que ele falou oficialmente como reforço vascaíno. Aos 22 anos de idade, Andrés já tem no currículo passagens de destaque pelo Milionários, da Colômbia, pelo Real Salt Lake, nos Estados Unidos, e pelo Rennes, da França, de onde chega por empréstimo. O Vasco fechou um contrato válido até o meio do ano que vem, com obrigação de compra caso metas sejam atingidas. O valor total gira em torno de 4 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos, o que hoje equivale a cerca de 25 milhões de reais. Além disso, o clube ainda vai desembolsar mais 1 milhão de euros pelo empréstimo de um ano, algo em torno de 6 milhões de reais. O jogador desembarcou acompanhado da esposa, demonstrando empolgação com o novo desafio. Logo pela manhã desta sexta-feira, ele já estava no CT Moacir Barbosa para conhecer o grupo e dar início à preparação física e técnica. É o tipo de reforço que chega para agregar tanto dentro quanto fora de campo. Sua trajetória chama atenção. Foi revelado pelo Milionários em 2022, vendido ao futebol norte-americano por 3 milhões de dólares, e de lá transferiu-se para o Rennes, em negociação que girou na casa de 10 milhões de euros. A chegada ao Vasco tem também um toque de influência colombiana. O meio-campista João Arias, que trabalhou com Fernando Diniz no Fluminense, conversou diretamente com Gomes para falar do técnico, do futebol brasileiro e da vida no Rio de Janeiro. A ideia era convencer o ponta a aceitar o desafio de vestir a camisa Cruz Maltina e deu certo. Andrés não escondeu que sonha alto e vê no Vasco uma plataforma para chegar à seleção da Colômbia e disputar uma Copa do Mundo. Nas primeiras palavras, ele deixou claro que é um jogador que entrega muito esforço, velocidade, gols com as duas pernas e capacidade de desequilibrar uma partida, ajudando tanto na defesa quanto no ataque. Mas o que anima ainda mais o torcedor é que essa não é a única novidade. O Vasco trabalha pesado para anunciar em breve o zagueiro Carlos Cuesta, outro colombiano, este com 26 anos, titular da seleção do seu país e um dos destaques da última Copa América. Ao contrário de Gomes, que ainda busca se firmar no cenário internacional, Cuesta já é nome garantido nas convocações e representa um salto de qualidade para a defesa. É exatamente o perfil que a diretoria vinha procurando. Um defensor rápido, com força física, boa saída de bola e principalmente liderança. Um verdadeiro xerife para organizar a linha defensiva. A negociação com o Galatasaray, clube turco que detém os direitos do jogador, avançou bastante. O Vasco ofereceu 5 milhões de euros por 60% do passe, valor que o Galatasaray aceitou, ainda com possibilidade de receber mais 2 milhões caso metas contratuais sejam atingidas. Com isso, a operação pode chegar a 7 milhões de euros, algo acima de 40 milhões de reais. O entrave, no entanto, está na forma de pagamento e nas garantias exigidas pelo clube turco. O Vasco pretende parcelar até 2027, mas precisa apresentar segurança para que o Galatasaray aceite as condições. Para resolver isso, o diretor executivo André Mazuco, conhecido pela torcida por ser direto e eficiente, viajou pessoalmente à Turquia. A missão é simples no papel, mas complexa na prática: apresentar as garantias, fechar os detalhes e voltar ao Brasil com o contrato assinado. A expectativa é que com esse contato presencial, as pendências sejam solucionadas rapidamente e Cuesta possa desembarcar no Rio já na próxima semana. Mesmo com essas duas negociações de grande porte, a diretoria não pretende parar.
A ida à Europa abre margem para conversas em outros países e a busca por mais reforços. A prioridade, após Cuesta, é trazer outro zagueiro, desta vez para atuar pelo lado esquerdo, equilibrando o setor defensivo. A ideia é que esse nome chegue com custo mais baixo, possivelmente por empréstimo ou até mesmo de forma gratuita, caso esteja livre no mercado. Jogadores da Série B do Campeonato Brasileiro também são monitorados como alternativas viáveis. E é nesse contexto que surge um nome surpreendente, Chancel Mbemba, zagueiro congolês de 31 anos, com carreira sólida na Europa. Revelado pelo Anderlecht, da Bélgica, Mbemba passou pelo Newcastle, da Inglaterra, antes de brilhar por 5 temporadas no Porto, de Portugal. Atualmente defende o Olympique de Marselha, mas está fora dos planos do clube francês, o que abre espaço para negociação. Sua experiência em alto nível, inclusive em competições europeias, e a condição física impressionante fazem dele um reforço de impacto imediato. Segundo informações da imprensa internacional, o Vasco já formalizou uma proposta pelo jogador que está livre para assinar. O grande obstáculo, porém, é o salário. Mbemba pede cerca de 2 milhões de euros por ano, valor que representaria algo próximo de R$1 milhão por mês. Para viabilizar a contratação, ou o jogador aceita reduzir a pedida, ou o Vasco terá de encontrar uma fórmula criativa para encaixar o valor no orçamento. Ainda assim, a simples possibilidade de ver um zagueiro desse calibre vestindo a camisa Cruz Maltina já mexe com a imaginação da torcida. Não é todo dia que se tem a chance de trazer um atleta que, tecnicamente, poderia ser chamado de ministro da defesa, pela segurança e imposição que oferece em campo. E como Admar Lopes está na Europa, passando pela Turquia e com a França a um passo de distância, a logística para avançar na conversa é simples. Tudo isso coloca o Vasco em um momento raro nos últimos anos. Um mercado agressivo, buscando jogadores prontos, com histórico e potencial para mudar o patamar da equipe. Andrés Gomes chega para dar velocidade e criatividade ao ataque. Carlos Cuesta, caso se concretize, trará liderança e solidez à zaga. E Chancel Mbemba, se o acordo acontecer, pode transformar a defesa em um dos pontos mais fortes do time. O torcedor, naturalmente, começa a sonhar alto, imaginando um time mais competitivo para o restante da temporada. O movimento no mercado de transferências do Vasco da Gama não é apenas agitado, é estratégico. A diretoria entendeu que para sonhar grande, disputar de igual para igual com os adversários mais fortes e buscar objetivos importantes na temporada, era preciso investir em atletas que entreguem resultado imediato, mas também projetem retorno a médio e longo prazo. A chegada de Andrés Gomes foi o primeiro passo dessa nova fase. O ponta colombiano, com velocidade, habilidade e capacidade de atuar em diferentes funções no ataque, preenche uma lacuna que há muito tempo incomodava o torcedor. Nos últimos anos, o Vasco sofreu para encontrar um jogador que fosse capaz de desequilibrar no 1 contra 1, puxar contra-ataques e ainda finalizar com precisão. Gomes se encaixa exatamente nesse perfil e chega com fome de mostrar serviço, motivado não só pelo desafio de defender o clube, mas pela possibilidade de se firmar na seleção da Colômbia. Os bastidores dessa negociação revelam o quanto a diretoria vem trabalhando de forma articulada. O contato com João Arias, meia colombiano que conhece o trabalho de Fernando Diniz, foi um ponto-chave. Arias serviu como ponte para que Gomes entendesse a metodologia de treino, o estilo ofensivo e a intensidade que Diniz exige. Esse tipo de influência pessoal faz diferença, principalmente para jogadores estrangeiros que estão prestes a mudar de país e cultura. E Gomes já deixou claro que chega preparado para se adaptar rápido, reforçando que vai ajudar em todos os setores do campo, seja marcando, recompondo ou partindo para cima dos adversários. Enquanto o colombiano desembarcava no Rio e já se preparava para os exames médicos e a apresentação oficial, nos bastidores outra negociação avançava em ritmo acelerado. A busca por um zagueiro líder, capaz de organizar o sistema defensivo, sempre foi prioridade, e nesse cenário, Carlos Cuesta despontou como o nome ideal. Aos 26 anos, o defensor já carrega a experiência de ser titular da seleção,
colombiana, disputando competições de alto nível como a Copa América. Ele combina força física, velocidade e leitura de jogo, qualidades fundamentais para o estilo de marcação em linha alta que Fernando Diniz costuma implementar. As tratativas com o Galatasaray, porém, não foram simples. O clube turco reconhece a qualidade de Cuesta e não tinha intenção de liberá-lo facilmente. O Vasco, determinado a fechar, apresentou uma proposta sólida: 5 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos, com mais 2 milhões possíveis em bônus por metas atingidas. O valor total, caso todos os gatilhos sejam cumpridos, pode chegar a 7 milhões de euros, o que representa um investimento robusto para os padrões recentes do clube. O problema surgiu na forma de pagamento. O Vasco pretende parcelar até 2027, algo que o Galatasaray aceita desde que receba garantias concretas. Diante desse impasse, a diretoria decidiu agir rapidamente e enviou Admar Lopes à Turquia. O executivo tem a missão de resolver pessoalmente as pendências, apresentar garantias financeiras e fechar o negócio o quanto antes. A presença física em negociações desse porte costuma pesar bastante, transmitindo seriedade e compromisso. A expectativa é que essa estratégia acelere o desfecho e permita que Cuesta seja anunciado oficialmente e viaje ao Brasil junto com o próprio Admar. Mas a ida à Europa não tem apenas o objetivo de fechar com Cuesta. O roteiro de Admar prevê sondagens em outros países e conversas para ampliar o leque de reforços. A prioridade, depois de garantir o colombiano, é trazer outro zagueiro, desta vez para atuar pelo lado esquerdo da defesa. Essa busca, no entanto, deve seguir um perfil mais econômico, mirando jogadores livres no mercado ou que estejam em clubes da Série B do Campeonato Brasileiro, facilitando uma negociação sem custos de transferência elevados. E foi justamente nesse contexto que um nome de peso surgiu: Chancel Mbemba. O zagueiro congolês de 31 anos tem um currículo impressionante, com passagens por Anderlecht, Newcastle, Porto e Olympique de Marselha. Experiente, técnico e fisicamente imponente, Mbemba é o tipo de jogador que muda o patamar de uma defesa. Sua situação no clube francês, onde está fora dos planos, abre uma oportunidade rara para o Vasco. No entanto, o alto salário é um obstáculo significativo. O defensor pede cerca de 2 milhões de euros por ano, valor que exigiria um esforço financeiro ou a disposição do jogador em aceitar uma redução. Mesmo com a complexidade da negociação, a possibilidade de contar com um atleta desse nível já gera expectativa e movimenta a torcida. A proximidade geográfica entre a Turquia e a França pode facilitar encontros e conversas diretas caso o Vasco decida avançar. É o tipo de reforço que não apenas preenche uma necessidade técnica, mas também eleva o moral do elenco e transmite uma mensagem clara. O clube está disposto a competir com os grandes. Enquanto essas negociações avançam, o trabalho interno segue intenso. Andrés Gomes, ainda se ambientando, já participa das atividades no CT, conhecendo a filosofia de trabalho e o grupo de companheiros. Fernando Diniz terá agora a missão de integrar o novo ponta ao esquema tático, explorando sua velocidade e capacidade de infiltração. A expectativa é que ele possa estar à disposição rapidamente, talvez até para o próximo compromisso, pelo Campeonato Brasileiro. O planejamento vascaíno para essa janela é claro: fechar com peças-chave que cheguem para jogar imediatamente, evitando apostas de longo prazo que possam demorar a render. É por isso que, além de Gomes e Cuesta, há o interesse em nomes experientes para o sistema defensivo. A ideia é montar uma base sólida, capaz de suportar a pressão dos jogos decisivos e, ao mesmo tempo, dar liberdade para que o setor ofensivo possa criar e decidir partidas. A postura agressiva no mercado reflete uma mudança de mentalidade. Nos últimos anos, o Vasco muitas vezes reagiu às circunstâncias, trazendo reforços apenas quando surgia uma necessidade urgente. Agora, a estratégia é antecipar os problemas, identificar carências antes que elas se tornem críticas e agir com velocidade. Isso exige não apenas recursos financeiros, mas também uma rede de contatos eficiente e capacidade de negociação em diferentes mercados. O torcedor,
acostumado a ver o clube enfrentar dificuldades para competir por nomes de destaque, começa a vislumbrar um cenário diferente. A chegada de jogadores internacionais com histórico em ligas competitivas indica que o Vasco está disposto a se posicionar de outra forma no futebol sul-americano. Claro que há riscos. Contratos altos e expectativas elevadas trazem pressão imediata por resultados. Mas a sensação é que desta vez o planejamento é mais sólido e pensado a longo prazo. Enquanto isso, na colina histórica, o ambiente é de otimismo. Os jogadores que já estão no elenco sabem que a chegada de reforços desse porte aumenta a concorrência por posições, o que eleva o nível de treinamento e o desempenho coletivo. Para Fernando Diniz, ter opções de qualidade é essencial, principalmente considerando o calendário apertado e a necessidade de alternar formações de acordo com o adversário. O momento é de transformação e a torcida percebe isso. Ver o clube buscar atletas como Cuesta e Mbemba, além de concretizar a contratação de Gomes, resgata o orgulho de vestir a camisa cruz-maltina. O desafio, a partir daqui, será transformar essas movimentações de mercado em desempenho dentro das 4 linhas. E se o trabalho for bem executado, o Vasco pode não apenas fazer uma temporada segura, mas também brigar por conquistas que há muito tempo parecem distantes. Tudo indica que as próximas semanas serão decisivas. A presença de Admar Lopes na Europa pode render não apenas a confirmação de Cuesta, mas também outras novidades que ainda estão sendo mantidas em sigilo. O torcedor, por sua vez, segue atento, acompanhando cada movimentação com expectativa. E no atual momento, a mensagem é clara. O Vasco da Gama voltou a agir como um clube que quer ser protagonista. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Rumores recentes têm circulado pelo cenário esportivo brasileiro que podem transformar completamente a dinâmica do Vasco da Gama na temporada. Segundo fontes não oficiais, mas bem posicionadas no mercado, o dono da Ambev estaria disposto a assumir integralmente o salário de Richarlison, atacante de destaque no futebol internacional, para que ele pudesse se transferir para o clube carioca. Essa movimentação, caso se confirme, representaria um feito inédito para o futebol nacional, uma vez que um empresário privado, assumindo os vencimentos de um jogador de alto nível para um time tradicional brasileiro, seria algo raramente visto. Fontes próximas ao Vasco indicam que a diretoria do clube tem estudado a viabilidade do negócio, ponderando não apenas os impactos financeiros imediatos, mas também a repercussão junto à torcida e ao mercado publicitário. O interesse de Richarlison, por sua vez, não teria sido oficialmente confirmado, mas especula-se que o jogador enxerga na possibilidade de retornar ao futebol brasileiro uma chance de reconectar-se com seus fãs e, possivelmente, de recuperar ritmo competitivo em um ambiente mais familiar. Ainda não há detalhes sobre a duração do contrato ou se o acordo envolveria cláusulas especiais relacionadas à imagem do jogador. Mas o simples rumor já tem movimentado torcedores e analistas esportivos em diversas plataformas, alimentando expectativas e debates intensos sobre o futuro do Vasco da Gama e sobre como essa contratação poderia alterar a paisagem do futebol nacional nos próximos meses. A ideia de um investimento desse porte, feito diretamente por um magnata do setor privado, traz à tona discussões sobre os limites entre interesses corporativos e esportivos, levantando questões sobre como essas transações podem influenciar a competitividade entre clubes de diferentes perfis financeiros, especialmente considerando que o Vasco tem enfrentado desafios econômicos e administrativos nos últimos anos. Ainda que nada esteja confirmado, a simples possibilidade já desperta curiosidade e especulação entre jornalistas especializados, comentaristas de rádio e televisão e fãs que sonham com a volta de um atacante de prestígio ao futebol brasileiro, reforçando o clima de suspense que envolve a contratação de Richarlison e a intervenção de um empresário de peso como o dono da Ambev. É impossível não perceber o potencial impacto cultural.
comercial e esportivo de uma transação desse tipo, que poderia estabelecer um precedente sobre como recursos privados podem influenciar diretamente o futuro de clubes históricos em situação financeira delicada, despertando reações de entusiasmo e ceticismo entre a opinião pública e dentro das próprias instituições esportivas. Além disso, existe um elemento de marketing implícito na operação. A associação de uma marca de grande porte a um jogador de fama internacional atuando no Brasil poderia gerar uma enorme visibilidade e repercussão midiática, trazendo novos patrocinadores e fortalecendo a imagem do clube perante investidores e torcedores, ao mesmo tempo em que reacende debate sobre as práticas de financiamento de futebol no país e o papel de empresários no direcionamento do destino de clubes tradicionais, tornando o rumor não apenas uma curiosidade esportiva, mas um fenômeno que envolve economia, mídia e cultura esportiva de maneira intrincada e potencialmente revolucionária. A movimentação em torno de Richarlison e do Vasco da Gama, caso se confirme, poderia modificar drasticamente a estrutura competitiva do clube no Campeonato Brasileiro e nas competições continentais. Embora rumores devam sempre ser tratados com cautela, a simples possibilidade de um jogador de renome internacional como Richarlison ser financiado pelo dono da Ambev coloca o Vasco em um patamar diferenciado em termos de contratação e visibilidade, elevando as expectativas da torcida e provocando reações em clubes rivais que se veem agora obrigados a reconsiderar suas estratégias de mercado. Analistas esportivos apontam que a chegada de um atleta desse calibre poderia não apenas fortalecer o setor ofensivo da equipe, mas também atrair outros jogadores de destaque, patrocinadores e investimentos para o clube, criando um efeito dominó que poderia mudar a dinâmica do futebol carioca e nacional. Fontes ligadas à diretoria do Vasco teriam mencionado que a ideia de ter Richarlison na equipe é tratada como uma oportunidade estratégica para aumentar receitas e engajar a base de fãs, especialmente considerando que o clube tem enfrentado dificuldades financeiras nos últimos anos, incluindo atrasos salariais e desafios administrativos. Torcedores já começaram a compartilhar nas redes sociais imagens e montagens com a camisa do clube, enquanto comentaristas especulam sobre como o impacto de Richarlison no time poderia transformar jogos decisivos, seja em clássicos regionais ou em partidas de grande repercussão nacional. A possibilidade de um patrocinador privado arcar com o salário integral do jogador também levanta questões sobre a influência de capital externo no futebol brasileiro, especialmente em um cenário em que clubes dependem cada vez mais de investidores e empresários para manter competitividade. Além disso, o rumor reforça o papel das redes sociais na propagação de informações e na formação de expectativas, uma vez que torcedores, jornalistas e influenciadores digitais se tornam canais ativos de especulação, comentando detalhes sobre valores de contrato, período de vínculo e cláusulas especiais que poderiam favorecer tanto o jogador quanto o clube. É interessante observar que o rumor não apenas alimenta debates sobre o mercado esportivo, mas também questiona práticas tradicionais de financiamento e investimento, abrindo espaço para discussões sobre o equilíbrio entre interesses corporativos e a essência do futebol como um fenômeno cultural e social. Se Richarlison realmente aceitar a proposta, o impacto imediato seria visível tanto em campo quanto fora dele, fortalecendo a imagem do Vasco e possivelmente mudando o comportamento de rivais que, diante da perspectiva de um jogador de elite atuando no clube, poderiam buscar estratégias semelhantes para manter competitividade, criando um novo patamar de disputas financeiras e técnicas no futebol nacional. Além do aspecto financeiro, a possível chegada de Richarlison ao Vasco da Gama movimenta o imaginário da torcida de uma maneira que transcende o simples campo de jogo. O rumor de que o dono da Ambev estaria disposto a arcar com o salário do atleta
criou um clima de expectativa e entusiasmo nas redes sociais e em grupos de torcedores, onde debates sobre escalações, sistemas táticos e possíveis combinações ofensivas se tornaram frequentes. Especialistas em mercado esportivo apontam que a presença de Richarlison poderia funcionar como um catalisador de novos contratos de patrocínio, aumentos na venda de camisas e maior engajamento em plataformas digitais, transformando o clube em um polo de atenção para mídia e investidores, algo que clubes de médio porte, mesmo com tradição, geralmente encontram dificuldade em alcançar. A dimensão simbólica dessa movimentação também não pode ser subestimada. Richarlison retornaria ao Brasil com a chance de consolidar seu legado no futebol nacional, enquanto o Vasco reforçaria sua imagem de clube capaz de atrair talentos de elite, algo que poderia reverter tendências de queda de audiência e interesse do público. Enquanto isso, dirigentes do clube estariam avaliando não apenas os impactos financeiros e estratégicos, mas também o alinhamento do jogador com o perfil do elenco e a filosofia do time, considerando que a contratação não se restringe apenas a cifras, mas envolve relacionamento com comissão técnica, adaptação tática e integração ao ambiente do clube. A especulação também provoca reflexões sobre a influência de empresários e magnatas no destino de clubes, questionando a que ponto investimentos externos podem alterar a competitividade e a sustentabilidade de equipes tradicionais. Paralelamente, analistas esportivos destacam que o rumor cria pressão sobre rivais que podem sentir necessidade de buscar soluções igualmente audaciosas para equilibrar forças, seja contratando jogadores de renome ou buscando parcerias financeiras estratégicas, provocando uma escalada de movimentações de mercado que poderia redefinir a paisagem do futebol brasileiro nos próximos meses. A simples possibilidade já está mobilizando debates sobre marketing esportivo, gestão de clubes e impactos sociais, mostrando como um rumor, mesmo não confirmado, pode gerar repercussões que vão muito além das quatro linhas, envolvendo economia, mídia e torcida em um fenômeno de expectativa coletiva que antecipa decisões que, se concretizadas, marcarão a história do Vasco de forma significativa. Outra dimensão que merece atenção é o efeito psicológico e motivacional que a presença de Richarlison poderia gerar dentro do Vasco da Gama. Jogadores e comissão técnica possivelmente veriam no reforço de um atleta com experiência internacional um estímulo para melhorar desempenho e competitividade, enquanto rivais poderiam ser pressionados a ajustar estratégias e reforços, criando um ambiente de tensão e expectativa em todo o futebol brasileiro. Rumores indicam que a diretoria tem discutido maneiras de maximizar o impacto da contratação, não apenas em termos de resultados, mas também em engajamento da torcida, aproveitando campanhas de marketing que conectem o clube à trajetória e imagem de Richarlison, algo que poderia gerar uma sinergia significativa entre esporte, publicidade e cultura. Especialistas em comunicação esportiva sugerem que a associação de um patrocinador de grande porte, como a Ambev, ao pagamento de salário de jogador, cria um precedente interessante sobre como marcas podem influenciar diretamente a estrutura de clubes, levantando questões sobre ética, equilíbrio competitivo e sustentabilidade financeira no longo prazo. Enquanto isso, torcedores imaginam cenários onde Richarlison não apenas retorna ao Brasil, mas também assume um papel de liderança dentro do grupo, ajudando na formação de jovens atletas e consolidando estratégias ofensivas do time. Analistas de mercado ressaltam ainda que o rumor traz à tona discussões sobre a valorização de jogadores nacionais em retorno do exterior e como clubes podem aproveitar essas oportunidades para fortalecer imagem institucional, aumentar receita e conquistar novos públicos, algo particularmente relevante em tempos de competição intensa por atenção e patrocínio. A perspectiva de ter um jogador de alto calibre financiado por um empresário privado reforça a noção de que o futebol contemporâneo está cada vez mais ligado a interesses corporativos, tornando cada rumor de contratação um caso de estudo
sobre poder econômico, marketing e impacto esportivo, enquanto torcedores, imprensa e rivais aguardam ansiosamente por confirmações que podem mudar a dinâmica do campeonato. A especulação sobre Richarlison, portanto, vai muito além da simples chegada de um atacante, envolvendo elementos de gestão, estratégia, comunicação e cultura esportiva, transformando a possibilidade em um fenômeno multifacetado que desperta curiosidade e expectativa em múltiplos níveis de análise, tornando o rumor um tema dominante no noticiário esportivo. O último aspecto que merece destaque refere-se ao impacto cultural e midiático da possível contratação de Richarlison pelo Vasco da Gama, com salário custeado pelo dono da Ambev. A repercussão imediata já é sentida nas redes sociais. Rádios, programas esportivos e veículos de comunicação digital, onde discussões sobre valores de contrato, período de vínculo e possíveis efeitos na tabela do Campeonato Brasileiro se multiplicam, criando um verdadeiro buzz em torno do clube e do jogador. Torcedores compartilham vídeos, análises e previsões, enquanto especialistas em marketing esportivo avaliam as oportunidades de exposição da marca associada ao jogador e ao clube, destacando que um atleta desse calibre atuando no Brasil poderia gerar visibilidade inédita para patrocinadores e impulsionar receitas de forma significativa. Além disso, o rumor provoca debate sobre sustentabilidade financeira e impacto de investimentos privados, levantando questões sobre equilíbrio competitivo, influência de magnatas no futebol e a criação de precedentes que podem alterar a lógica de contratação em clubes de médio e grande porte. Comentadores esportivos já começaram a especular sobre como a presença de Richarlison poderia redefinir o elenco, contribuir para títulos e fortalecer a imagem do Vasco, ao mesmo tempo em que rivais seriam obrigados a buscar soluções criativas para não perder competitividade. O efeito psicológico sobre a torcida e os jogadores também é um ponto central, pois a expectativa de ver um jogador de elite retornar ao Brasil cria um clima de entusiasmo e pressão positiva, potencialmente aumentando o rendimento moral e engajamento do público. Paralelamente, estudiosos de futebol e marketing esportivo analisam como esse tipo de transação pode estabelecer um modelo de colaboração entre empresários privados e clubes, moldando o futuro de estratégias de captação de recursos e construção de times competitivos, ao mesmo tempo em que alimenta a narrativa de que o futebol moderno se apoia cada vez mais em investimentos estratégicos e criatividade financeira. Mesmo permanecendo no campo do rumor, a possibilidade de Richarlison no Vasco, com o salário coberto por um magnata do setor privado, demonstra como informações não confirmadas podem gerar repercussão massiva, transformar a percepção sobre clubes e jogadores e provocar um efeito cascata no mercado, tornando o rumor um fenômeno capaz de movimentar esportes, negócios e cultura de maneira simultânea, evidenciando que no futebol contemporâneo, cada notícia, mesmo especulativa, carrega consigo potencial para alterar destinos, criar expectativas e gerar narrativas intensamente engajadoras para torcedores, imprensa e investidores, transformando o ambiente esportivo em um espaço de expectativa, emoção e análise constante. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!